Todo mundo carrega dentro de si um curador ferido. Em algum grau, com alguma roupagem, em alguma versão, todos nós somos curadores feridos. Para falar dessa marca humana, eu vou convocar uma figura curiosíssima da mitologia grega, por quem eu sou apaixonada, que é o centauro Quirão, ou Quiron. Quem foi Quiron? Era uma vez um titã poderoso, um deus grego, o senhor do tempo, né? O deus Cronos. Cronos era um típico Dom Juan, era o galinha do Olimpo, casado com a Reia, uma mulher muito ciumenta, sádica, que matava sem dó as amantes do seu volúvel marido. E teve uma época que o Cronos andou ciscando com uma ninfa linda, a Fílira, que já conhecia a fama de Dom Juan, já conhecia a fama terrível da esposa do Cronos, então ela fugia dele como o diabo foge da cruz. Equação matemática básica, né? Quanto mais ela fugia dele, mais enlouquecido de desejo por ela ele ficava. Até que um dia ele se cansou dessa paixão não correspondida e resolveu dominar à força a Fílira. Então ele se metamorfoseou num cavalo, transformou a Fílira numa égua e montou nela finalmente. Desse estupro nasceu Quiron, metade cavalo, metade homem, um centauro, portanto. A mãe, assim que viu aquela aberração, rejeitou o próprio filho e abandonou ele à sorte. Ironia do destino, justamente o deus da beleza, Apolo, quando encontrou aquela aberraçãozinha, pegou o Quiron e adotou o Quiron. Com o tempo, o Quiron se tornou um grande sábio, mestre na arte da guerra, mestre na arte da música, astrônomo, um alquimista de mão cheia, um herveiro de mão cheia, né, que sabia lidar com as ervas, fazia toda uma alquimia, né, com as ervas, com o que a natureza colocava ao seu dispor. Ele era um curador de mão cheia. Ele era tão sábio que os deuses e reis entregavam em suas mãos os próprios filhos para serem educados pelo Quiron, pelo grande mestre, o grande curador Quiron. Dentre eles, Asclépio, que foi depois considerado o pai da medicina, o grande herói Hércules, outro grande herói Aquiles, todos foram discípulos do grande mestre Quiron, né? Dentre vários outros famosos, tá? Porém, o grande curador, o grande sábio Quiron, carregava uma ferida profunda na alma. A vergonha da sua metade besta, da sua metade animal que motivou a própria mãe a rejeitá-lo. Quiron era muito orgulhoso e fazia de tudo para cultivar a sua metade sábia, humana, né? Ele tinha muito orgulho de toda a sua sabedoria, toda a sua reputação no Olimpo. Agora, o seu lado besta, as suas patas, eram um tormento para o Quiron. Ele fazia de tudo para disfarçar a metade besta. Até que um belo dia, numa batalha, o seu discípulo e grande amigo Hércules atirou uma flecha cuja ponta envenenada atingiu em cheio a pata do Quiron. E ali se abriu uma ferida que o grande curador, o grande mestre, não conseguia curar. De tudo ele fez, mas ele não conseguia curar a própria ferida. Diziam, inclusive, que ele arrastava a pata ferida, que exalava um fedor insuportável. Então, o que ele mais tentava disfarçar era indisfarçável. O cheiro era insuportável, né? Então, em seu trágico destino, o grande curador
se tornou ferido. Eu sou apaixonada por esse mito porque ele carrega questões muito importantes. O centauro, ele é um símbolo poderoso da natureza humana. Todos nós somos metade besta, literalmente bestas, somos uma bola de instinto, né? Somos pulsão, somos selvagens, animais, exalamos líquidos e cheiros nada agradáveis, né? E temos também uma metade aí civilizada, adestrada, educada, culta. Então todos nós somos meio bestas, meio humanos, né? Meio culturados, educados pela moral, pelos bons costumes, né? Passamos desodorante, perfume para disfarçar a nossa bestialidade. O Quirón, ele teve a sua metade besta, exatamente esta metade não adestrada, né? Essa metade animal, rejeitada pela própria mãe, que é símbolo da aceitação e do acolhimento e do amor, né? Então, ele não foi aceito pela própria mãe e também não se aceitou, né? A rejeição da mãe também o fez rejeitar a si próprio. Justo o seu maior tormento, né? Essa é uma outra questão fundamental, né? Justo o seu maior tormento foi atingido por uma flecha. Justo o que ele mais negava, o que ele mais tentava disfarçar, se tornou exposto por uma ferida. Todo mundo podia ver aquilo que ele mais tentava disfarçar. Então veja quantas lições aí nesse mito, né? Essa é uma equação matemática, também outra equação matemática muito básica da vida, né? Tudo que eu mais nego em mim, mais cedo ou mais tarde, vai me ser trazido de volta, de alguma maneira, ou por uma situação, ou por um outro alguém com quem eu cruzo na vida, ou outros alguéms, né? Para me mostrar aquilo que eu nego. Não, o ser humano jamais foge de si mesmo. A gente cria os mais criativos e surreais artifícios, né? Para negar coisas na gente, para negar coisas da vida, para negar dificuldades. E é batata. A gente sempre vai estar diante daquilo que a gente nega. De alguma maneira isso vai bater a nossa porta. Vejam o meu vídeo Sombra Bate a Porta, onde eu falo com profundidade disso, né? Então, enquanto a gente não traz para perto, não traz para a luz, não se conscientiza daquilo que a gente tem dificuldade, daquilo que está na sombra, que a gente nega, por não saber o que fazer, enquanto a gente não se aproxima dessa questão, essa questão vai feder. É que nem água parada. Fica lá parada, vai juntando bicho, né? Como eu sempre digo, a gente vai entulhando o nosso porão, né? Vai jogando um monte de coisa para dentro do porão que não quer ver, que não sabe o que fazer, que não sabe como lidar. Chega uma hora, o porão sobe para o térreo. De alguma maneira, tudo que está lá embaixo vai começar a subir para o térreo, como uma oportunidade de autoconhecimento, de autoconscientização e de transformação daquela dificuldade, né? O Quirón, o grande sábio, o grande curador, ele não aprendeu essa lição. Essa foi a grande ferida dele. Ele não lambeu a própria ferida, a própria pata. Ele não deu lugar para aquilo que ele rejeitava. Ele não deu lugar para o seu lado animal, que ele não podia controlar, né? O lado humano ele controlava, ele ia muito bem, obrigado. Mas esse outro lado dele, que fugia do controle dele, ele não cuidou e fedeu, né?
o Chiron, ele vem dizer pra gente, né, que incluir essas partes mal cheirosas, né, nossas, nos possibilitam de fazer algo criativo com elas. Então, não é nem um pouco sábio negar, esconder, disfarçar, né? Traz para a luz, traz para perto e vai fazer algo de criativo com isso. Este aprendizado, o grande sábio Chiron não conseguiu exercitar, né? É uma questão muito humana que todos nós temos que exercitar ao longo da vida, né? Para quem não sabe, a minha profissão mais antiga é a astróloga. E a astrologia, ela considera um asteroide muito importante na análise dos mapas, né? Então, o asteroide Quiron foi descoberto em 1977 e desde então ele é tratado como um planeta na astrologia, né? O planeta Quiron, onde ele está no mapa, ele revela a maior ferida do sujeito. Algo complicado que o sujeito tende a negar, tende a esconder, tende a colocar na sombra e que aí, durante a vida toda dele, ele vai ter de trazer para a luz de alguma maneira, né? Porque volta e meia alguém, pessoas ou situações vão acionar aquela ferida, vão jogar álcool ali na ferida, né? Vinagre, que vai arder, vai sangrar. Então, se o sujeito, ele olhar para aquela ferida, ele lamber, né, tratar, limpar, trazer para a luz, dialogar com essa ferida, ele pode, além de se curar da ferida, ele pode ser um curador desta mesma ferida nos outros. Porque ao tratar da sua ferida, isso o habilita a identificar essas mesmas dificuldades nas pessoas que se aproximam dele. E normalmente é quem ele vai atrair para perto de si. Pessoas com feridas muito semelhantes, exatamente para ele poder se conscientizar, tratar disso nele e poder inclusive ajudar o outro a transformar essa mesma questão em si, né? Então é assim que a astrologia ela maneja o planeta Quiron no mapa astral das pessoas, né? Então, todos nós, a gente parte desse princípio que todos nós somos curadores feridos, né? Todos nós temos aspectos em nós, questões em nós, muito difíceis de serem aceitas, é difícil da gente lidar, mas exatamente por isso a gente tem que enfrentar. A gente tem que trazer para perto e para poder olhar, para poder entender e cuidar dessa ferida e fazer algo de criativo com essa ferida, né? Isso é tão real, é tão humano, que é muito comum a gente escolher profissões quiróticas, ou seja, profissões que vão fazer a gente lidar diariamente com aquela questão, aquela questão que a gente tende a negar, né? A gente, inclusive, se torna especialista nas nossas feridas, né? Exatamente para a gente poder, a vida aí, colocando, esfregando na nossa cara, escuta, isso que você mais nega, no final, é a tua inclinação de alma, é um chamado da tua alma, é uma vocação sua, é um talento seu. O que é que você vai fazer com isso, né? Porque aí quando você se conscientiza mais dessa ferida que é um talento, você potencializa muito mais o teu fazer no mundo. Então, é muito comum o nosso fazer estar associado a uma grande ferida do nosso ser. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? E isso serve para pessoas, indivíduos, como empresas também, né? Porque empresas são organismos vivos, formadas por pessoas, e cujo core de atuação, o setor de atuação, normalmente é exatamente a maior ferida da empresa, né? O que ela promete entregar no mercado normalmente é a sua maior ferida.
É o famoso, em casa de ferreiro, o espeto costuma ser de pau, né? Aquele ditadinho famoso, né? Ou então, é mais fácil fazer para o outro do que fazer para mim. É mais fácil cuidar das questões no outro do que em mim, né? Mas tem uma pegadinha aí, porque se eu não cuido em mim daquilo que eu vou cuidar no outro, essa inconsistência vai fazer com que o efeito do meu fazer sobre o outro, com o outro, seja capenga, não seja tão potente quanto se for fruto da minha consciência. Se eu tiver consciência que eu estou indo fazer com o outro aquilo que é uma grande dificuldade de fazer comigo, eu potencializo aquele meu fazer. Exemplos? Vamos lá, exemplos não faltam, né? Vou dar vários aqui. Médicos ou profissionais da área da saúde, né? Que tem como centro, como core, né? O centro do fazer desses profissionais da saúde é cuidar do outro. É lidar diariamente com a vulnerabilidade, com a precariedade humana. Somos todos precários, somos todos muito frágeis. A vida humana é muito frágil, o ser humano é muito capenga, precário, né? Então, os profissionais de saúde lidam diariamente com isso. E qual costuma ser a maior ferida deles? Reconhecer, aceitar e lidar com a sua própria vulnerabilidade, com a sua própria precariedade, né? Normalmente, os médicos não vão a médicos, né? Não vão a médicos. Eles não olham para a própria vulnerabilidade. Pelo contrário, assumem uma onipotência, né? São os salvadores. Assumem essa onipotência e não cuidam de si. Normalmente não cuidam, são autoabandonados. E muitas vezes adoecem e até morrem da própria especialidade. Isso é muito comum com profissionais da área da saúde, né? Então, tem dificuldade de cuidar de si, mas tem o talento de cuidar do outro. Muitas vezes, inclusive, quando você vai conhecer, eu atendo vários médicos, né? Sou filha de um, inclusive. Normalmente, né, os médicos que eu já atendi e ainda atendo, tem na história de vida, na sua constituição de vida, a falta do cuidado do outro. São pessoas que se sentiram mal cuidadas ou descuidadas, né? Então tem essa fratura, tem essa marca, essa ferida, e aí vão fazer deste cuidado exatamente o seu talento, vão destinar o que faltou a eles, vão destinar profissionalmente no mundo para cuidar do outro. É a maior contribuição para o mundo, é exatamente o que faltou para eles, né? Isso é muito quirótico. Professores também, né? Professores cujo talento, cuja missão é educar, é ensinar, é lidar com o não saber do outro e que, por sua vez, tem grandes dificuldades de aceitar o próprio não saber e de se colocar em aprendizagem, né? Lidam muito bem, ou não, né? Com o não saber do outro, com a aprendizagem do outro, mas com a sua própria eles têm muita dificuldade, né? Chefes de cozinha são até caricaturados, né? Chefes de cozinha que têm a vocação do tempero, a arte do tempero, o grande talento de harmonizar tudo que criam e são muito destemperados e criam normalmente nos seus ambientes de trabalho, com as suas equipes, nas próprias casas. Já conheci alguns, vários, que são destemperados, né? Muito destemperados e muito... falta, inclusive, a criatividade que eles têm na cozinha, falta criatividade para lidar
com as próprias dificuldades, né? São grandes curadores feridos, os chefes, os cozinheiros, né? Pessoas ou empresas de área de processos, né? Cuja missão é entregar fluidez. Como são complicados. Que tendência dessa galerinha que trabalha com processo, como complicam as coisas. Você vai ver a vida da pessoa, o jeito dela fazer as coisas, é tudo truncado, é uma complicação, não flui, não tem fluxo, falta processos, mas é o que ela melhor faz ali no mundo, no seu trabalho, né? Profissionais de áreas comerciais, vendedores, né? Cuja missão é entender e atender às necessidades do outro, e que são pessoas que normalmente têm uma grande dificuldade de escutar o outro, de ter empatia, né? De ter foco do cliente, de se colocar no lugar do outro, imaginar como é que o outro percebe aquele produto ou serviço, que necessidades, que desejos o outro tem, né? Então são pessoas que normalmente são muito surdas para as próprias necessidades, para os próprios desejos, também não conseguem identificar isso no outro, mas vão trabalhar com isso, né? Bom, os famosos profissionais da área de RH também, né, que também já se tornou, assim como chefes de cozinha, uma caricatura, né? Pessoas que normalmente o que menos elas entendem é de gente, né? São pessoas que têm muita dificuldade de se perceber enquanto humanos e têm dificuldade, e não só dificuldade, não gostam de lidar com gente. Quantas vezes eu, ao longo da minha carreira aí, também dentro das empresas, quantas vezes eu vi RHs que não gostam de gente, inclusive falavam, né? Puxa, ainda ter que lidar com essa gente. Então são muito, muito feridos no talento que eles têm, né? Pessoas de áreas financeiras também é obsceno, né? Pessoas de áreas financeiras que não sabem lidar com as próprias finanças, com o dinheiro, não lidam bem com o mundo da matéria, ou são endividados, ou são super mão de vacas, têm uma baita dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Assim como pessoas ou empresas de área de planejamento, né, que fazem aqueles planejamentos fantásticos, mas que não conseguem coordenar a própria agenda, não conseguem tomar decisões, planejar as suas ações, né? A vida é uma zona, a vida é uma zona. Assim como secretárias, secretários que organizam como ninguém a vida do outro, e a própria vida é a deriva, é o caos, né? Isso é muito comum com secretárias, secretários que estão ali para ajudar a fazer a vida do outro acontecer da melhor forma, né? Enquanto a própria fica ali delargada, né? Outra obscenidade, pessoas de área ou empresas de área de comunicação, né? E que tem uma baita dificuldade de se comunicar, de dialogar, de escutar. Você vai ver essas empresas dentro, a comunicação interna é um fiasco, né? E os profissionais dessas áreas também, muita dificuldade de se comunicar, né? Mediadores, árbitros, né? Especialistas em fazer o meio de campo em conflitos, né? São mediadores, arbitram conflitos e não sabem entrar e muito menos atravessar um conflito, né? Com as pessoas que estão ao redor, dentro da própria casa, nos seus relacionamentos interpessoais, né? Isso é muito comum. Psicólogos, terapeutas como eu, psicanalistas, né? Cuja matéria-prima do fazer, o maior talento é lidar com a humanidade do outro e que tem muita dificuldade de aceitar a própria humanidade. Quantas vezes eu falei isso ao longo dos meus vídeos, Sala dos Espelhos, ou mesmo Tarefa de Vida parte 1, em vários momentos aí nos vídeos, que eu coloco a minha ferida, que é a tendência que eu
tenho desde muito cedo de me desumanizar, né? Filha de um médico, né? Que se desumanizou, sendo que lidava com a matéria-prima mais essencial humana, né? As feridas humanas, a precariedade humana. Então eu também fui me desumanizando e tenho como tarefa de vida mais fundamental aceitar a minha humanidade, fazer contato com ela, lidar com as minhas limitações. Então, quantos psicólogos potenciais, pessoas super talentosas para serem terapeutas eu conheci, ainda conheço, e que dizem assim para mim: puxa, Patrícia, mas como é que eu vou ser terapeuta do outro se eu tenho essas neuroses? Mas assim, a gente sempre vai ter. Somos neuróticos, né? Por natureza somos neuróticos. Então, assim, não tem como. A questão não é essa. A questão é o que eu faço com as minhas neuroses, né? Como é que eu lido? Que consciência que eu tenho? Porque é isto que vai me capacitar para identificar as neuroses no outro e ajudar o outro a lidar com as próprias neuroses. Então não é eu não ter mais nenhuma dificuldade que vai me capacitar a ser terapeuta, a ser cuidador, a ajudar o outro, porque inclusive isso nunca vai acontecer, né? A gente sempre vai ter questões, as mais variadas, as mais antigas, a gente sempre vai ter essas questões. Então o lance é como é que eu lido com essas questões. Mas normalmente a gente vê psicanalistas, psiquiatras que não fazem terapia, né, que não vão se conhecer e que vão trabalhar ajudando o outro a se conhecer. Então, veja, né, curadores feridos mal lambidos, né, que tratam muito mal das suas próprias feridas. Pessoas da área do direito, por exemplo, também, né, que defendem as causas as mais variadas, mas que não conseguem se posicionar minimamente nas próprias causas. Isso também é muito comum. Professores de yoga, professores de alongamento que lidam com o corpo e que são muito inflexíveis, normalmente, e que têm, inclusive, pouco corpo, pouca musculatura para lidar com as questões da vida, né? Mas que são super ali professores, né, que ensinam muito tudo isso para a gente, né? Pessoas, agora eu tenho lidado tanto com pessoas de área digital, empresas digitais, né, cujo core, né, a maior entrega é agilidade, é dinamismo, e que são letárgicos, super lentos, né? Programadores de dados que lidam com uma infinidade de dados e organizam, programam esses dados e cuja vida são um caos, não conseguem lidar com questões básicas da vida, com os dados do cotidiano, os mais básicos, né? Então, pessoas muito lentas que não lidam bem com o tempo, né? E vão trabalhar com o digital, que é o tempo na sua expressão máxima, né? Hiperacelerado. Os cuidadores, normalmente, né? Cuidadores, quando você vai ver, realmente tem esta marca profunda da falta de cuidado, seja no início da vida, seja consigo próprio, né? E essa é uma marca muito importante dos cuidadores, né? Então, somos todos curadores feridos. O que fazer com isso? Bom, como Einstein dizia, e Einstein foi um grande curador ferido também, né? Einstein tinha uma puta dificuldade de aprendizagem quando jovem, e no final, veja como ele revolucionou a nossa percepção do mundo, o nosso contato com a realidade, toda a visão que a gente tinha da realidade. Então, Einstein, um grande curador ferido, ele dizia: o problema nunca é o problema. O problema é como a gente lida com o problema. Então, o problema não é a gente ter ferida, a gente ter dificuldades, todos nós temos. O problema é o que a gente faz com essas dificuldades. Se a gente faz contato com elas.
o quanto a gente dá lugar para elas na nossa vida, para a gente olhar, fazer um contato de qualidade, perceber, conhecer, se conscientizar, iluminar, tratar dessas dificuldades, para poder, como eu já disse, a gente fazer algo de criativo, transformar essas dificuldades e ou poder identificar essas mesmas dificuldades nas pessoas que nos rodeiam, porque normalmente bolinha anda com bolinha, né? Então as pessoas ao nosso redor também tendem a ter essas dificuldades. A gente atende clientes com essas dificuldades, né? Parceiros de trabalho, sócios, fornecedores, todo o ecossistema que nos envolve normalmente também tem identificação com essas feridas. Então, quanto mais eu saco essas minhas questões, mais isso me possibilita de identificar e ajudar o outro também a tratar dessas questões, né? Então, ser um curador ferido consciente possibilita muito mais a gente fazer algo mais potente com o nosso lado curador, né? Esse é o propósito aqui desse vídeo, é o sentido dessa minha fala aqui. Identifique quais são suas maiores feridas, veja se faz sentido o teu fazer no mundo, a tua maior contribuição para o mundo, se está ligada a isso. Se não tiver, você pode ter grandes talentos aí, né, que você nem sabia que você tinha, porque, puxa, é a minha maior dificuldade, né, então não pode ser um talento, quando é exatamente o contrário. Né? Então, para dar uma olhada, dá uma olhada no teu mapa também. O mapa astral é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, ele é um autorretrato, ele leva a gente para a gente, mostra grandes desafios aí que a gente tem ao longo da vida, né? Então, reflita um pouco, faça contato aí com o seu lado quirótico, porque é muito importante. A gente pode fazer grandes coisas como curadores feridos. Se você curtiu o vídeo, manifeste a sua curtida, se inscreva no canal para poder receber a notificação, aí o aviso de que eu estou lançando um novo vídeo. Muito obrigada pela presença, deixe seus comentários, fale aí comigo, com a gente, né, sobre as suas feridas, sobre as suas questões aí, tire suas dúvidas, vamos dialogar aí sobre isso, porque esse é um papo muito interessante. Não percam o próximo vídeo, que também vai ser bem bacana. Até a próxima e obrigada aí pela companhia.